da honra de voltar a esta casa, eu fui aluno daqui, então reencontrei vários ex-professores, vários ex-colegas, né? Então eu me sinto muito à vontade em voltar e em falar de temas, né, que são muito importantes para nós todos e para o país, em especial nesse momento que nós estamos vivendo, de tanto truculência, tanto radicalismo. E eu acabei tendo uma carreira acadêmica em que eu pesquisei a esquerda armada, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? E aí, por esses caminhos que a pesquisa acaba trazendo, né, eu acabei me encontrando ou fazendo um estágio de pós-doutorado. A minha supervisora foi a Ana Rita, inclusive, né, grande colega pesquisadora. Eu acabei, então, pesquisando, fui para o outro lado, né, trabalhei com a extrema-direita, né. O livro que a Ana lançou agora, né, nós estamos lançando, na verdade, tem um artigo que é um resumo, na verdade, da pesquisa feita nesse estágio de pós-doutorado, né, que é sobre os atentados feitos por grupos de extrema-direita em Fortaleza, né, no começo dos anos 80. Pode passar para frente, querido? Pode passar? Dá um clique. Bom, que é um tema, assim, totalmente, não diria inédito, porque há quem falasse sobre isso, mas que não é tão conhecido no grande público e mesmo na academia não é um assunto tão pesquisado, né? Como a Ana falou, agora que está havendo uma atenção à extrema-direita, mas existem indícios de que era um assunto que tinha uma importância. O pessoal aqui que tem mais de 30, mais de 40 talvez, conhece a Legião Urbana, logicamente, e conhece o Floresta Caboclo. E lá para as tantas, o Renato Russo, essa canção de 79, ele fala, né, que não colocar bomba em banca de jornal nem escola de criança, né? Então, ou seja, na época, a Legião Urbana era uma banda de garagem, né, em Brasília, tocavam em festas para a universidade, para amigos. Então, de repente, uma banda de amigos tem a ver uma letra tratando de atentados feitos por grupos de extrema-direita naquele momento. Então, é sinal que a coisa tinha uma implicância social muito maior do que as memórias construídas. Porque no pós-ditadura, houve um esforço de minimizar, silenciar, né? Vamos exaltar a democracia, né? E acabou-se, então, não dando tanta atenção ao que havia acontecido e, lógico, também ao que houve de ações extremistas contrárias a processo de abertura, como esses atentados, né, visavam. Pode passar, por favor. Então, há uma memória muito construída de exaltar os atentados feitos no Rio de Janeiro, no eixo, né? Rio-São Paulo, Minas Gerais, né? Rio Centro, o mais conhecido, atentado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro em agosto de 80. Só que a gente começou a pesquisar e percebeu que, na verdade, os atentados ocorreram pelo país todo. De Rio Branco a Porto Alegre, de Recife, a Vitória, Curitiba, Brasília, Manaus, né, Fortaleza, logicamente. Então, é surpreendente como é que a historiografia deu tão pouca atenção a um fato tão marcante como esse. Então, existiram vários grupos terroristas, indivíduos, né, que agiram por conta própria, que agiram no país todo no final dos anos 70 e começo dos 80. Eu cataloguei atentados e ameaças, né, entre 79 e 85. Né? Esses atentados, eles visavam tumultuar o processo de abertura do governo militar. Né? Existia um projeto dos militares e havia um processo político muito disputado, imprevisível. Algumas vezes a gente passa em sala de aula ou vê mesmo em alguns livros, né, como o Gaspari, né, que para o processo de abertura, né, é quase que inevitável chegar ao fim o governo militar. Quando você começa a ver os documentos, a entrevistar as pessoas, a ver jornais da época, você percebe que era um jogo jogado em aberto, que não havia nenhuma previsão de como ia acabar o regime e o que ia acontecer. Inclusive, havia um grande temor de retrocessos. Né? Esses grupos extremistas, eles visavam barrar o processo de distensão. Né? Em geral, eram militares ligados ao aparato de segurança, que
temiam, e aí tem uma visão historiográfica que entende que esses militares, esses agentes do próprio regime, temiam que se o regime se abrisse ou chegasse ao fim, eles iam perder espaço social, capital político, usa o termo que a gente quiser, com a eventual abertura. A pesquisa, eu não nego isso, né, de forma nenhuma, mesmo porque tem fundamento essa constatação, mas eu entendo que há outras motivações que levaram esses grupos, não só militares, a praticar esses atentados naquele momento. Pode passar, por favor, querido. Então, o Rio Centro é o mais conhecido, né, mas os atentados não ficaram restritos ao Rio de Janeiro, nem ao Rio Centro, né, e ocorreram pelo país todo, inclusive após o Rio Centro. Há uma visão também muito consolidada que o Rio Centro, 81, né, marcaria a debacle, né, o final, a diminuição de um aumento intensivo dos atentados. Eles, de fato, diminuem, mas não acabam. Né, porque os grupos que eram contra a abertura, logicamente, de repente, não viraram democratas, logicamente. Continuaram se opondo, né, à ideia do regime se abrir ou chegar ao fim. Bom, então qual seria uma outra motivação que levou esses extremistas a agirem, não só militares, mas também civis, né? Havia uma crença muito firme que o processo de abertura e talvez fim do regime poderia levar a facilitar a expansão do comunismo no Brasil. Havia um forte temor de repente, a implantação de um regime marxista no Brasil, e aí é curioso que os militares, né, tidos como linha dura, é um termo que hoje a historiografia questiona, mas vamos usar aqui para ficar mais fácil, né, o entendimento, criticavam os moderados, porque achavam que eles estavam entregando o Brasil, o Golbery, o Figueiredo, entregando o Brasil aos comunistas. Então, a ação desses grupos era, afora evitar perder espaços de poder, capital social, capital político, era evitar a comunização do Brasil. Né? E isso era uma coisa muito presente nos panfletos, nos discursos que esses grupos construíam. Esse aqui é um panfleto deixado em Fortaleza, né, da eleição de 82. Né? Eles entendiam que o MDB, né, já a PMDB no caso, era um partido comunista, e que votar do PMDB era votar no comunismo. Né? Logicamente, eu trabalho muito com Chartier, a ideia de representação. Né? Eles veem o real, mas com leituras, digamos, distorcidas. E, de fato, havia no PMDB os comunistas, mas daí achar que o PMDB é um partido comunista, há uma enorme diferença. Né? Então, essa é a ideia que a gente defende na pesquisa, de que esses extremistas entendem que há um risco de implantação no Brasil do comunismo, caso o regime se abra ou mesmo chegue ao fim. Também eu dei uma atenção na pesquisa e no artigo, né, do livro, a questão das ameaças. Né? Não foram só atentados, mas ameaças também, porque as ameaças provocavam fatos políticos, provocavam medo, a angústia coletiva, com a possibilidade, de repente, de pessoas serem mortas. Muitas vezes eram trotes, né, feitos pelos próprios extremistas, por sinal, outras vezes eram indivíduos, né, que faziam trotes sem nenhuma ligação com grupos políticos, mas, de qualquer forma, a ameaça provocava pânico, especialmente quando pessoas começou a ter atentados realmente com vítimas. Gente morrendo, gente sendo ferida, mutilada. Então é claro que se de repente nós estamos num ambiente como esse, alguém liga, olha, daqui a 5 minutos vai estourar uma bomba, né, no recinto. Essas pessoas, o pânico que não acontecia. Né? Então nós temos vários casos pelo país todo de atentados, ameaças contra bancos, repartições públicas, escolas, faculdades, sindicatos, partidos políticos, né? Prédios comerciais. Isso aqui é um prédio no Paraná, em Curitiba, que foi feita uma ameaça de bomba, chamaram a polícia, todo mundo tem que sair do prédio de forma imediata, pessoas idosas em pânico. Então, não só os atentados em si merecem ser estudados, mas as ameaças, o pânico que as ameaças provocaram como fato político, né, tumultuando aquele momento tão conturbado do processo de abertura. Bom, e no caso o que motivou a pesquisa realmente, né, foi estudar um grupo cearense chamado MAC, Movimento Anticomunista. Esse grupo ele agiu no segundo semestre de 80 em Fortaleza. Né? Esse grupo era formado só por civis,
Portanto, não eram militares, né, ou agentes de segurança que temiam perder esse espaço de poder, porque eles não faziam parte do aparato de repressão. Eram civis que entendiam que, de fato, o processo de abertura poderia levar à implantação do comunismo, né? Então, eram todos jovens, com menos de 30 anos, né? Dos 9 indiciados, 7 estudantes da UFC, né? Um era um funcionário público do Ministério da Fazenda, e um outro era um artesão, que morava em Juazeiro, né? Que foi, inclusive, apontado como bode expiatório pelos outros, né, integrantes. Esse artesão foi o único a não ser preso, por sinal, né? Então, esses grupos, esses eram jovens, né, todos de classe média, de boa condição econômica, que passaram, então, a praticar trotes, ameaças e ataques a bombas em Fortaleza no segundo semestre de 80. Para além do curioso, né, curioso ou do diferente, porque era um grupo civil, e o MAC, né, esse grupo terrorista, ele é diferente dos outros envolvidos em atentados, porque os militares que atuaram no Brasil todos, outros grupos, né, eram vários, Comando Delta, CCC e outros grupos, ninguém sabe quem de fato são eles, né? Um nome ali acolá, o Cláudio Guerra confessou, né, alguma coisa, que é um ex-delegado da polícia do Vitória, Espírito Santo. Um outro falou alguma coisa, algum atentado, muito por cima, mas ninguém sabe realmente quem foram os responsáveis. O MAC não. O MAC tem documentos do próprio governo, a imprensa cobriu de forma demasiada, porque nesse momento a abertura permitiu a diminuição da censura. E a imprensa, em geral, ela abraçou o projeto de abertura do governo militar, aquela abertura muito light, sem revanchismos, né, como eles diziam, caso fossem apurados os atos, né, de tortura e tal. Então, de certo modo, a imprensa foi muito importante como fonte jornalística, como fonte historiográfica para entender o que motivava, né, aqueles jovens. Foram entrevistados, apareceram na Veja, no Estado de São Paulo, no Globo. A imprensa do país todo cobriu esse grupo, né, porque era o único grupo, na verdade, de extrema-direita que foi preso no Brasil. Havia outros grupos, lógico, outros grupos antes, nos anos 60, que praticaram atentados terroristas, só que ficaram impunes, ninguém também não sabe quem eles foram. Essa segunda onda que eu estudei, né, ela, no caso, ficou também impune, ninguém sabe quem foram os responsáveis, mas o pessoal do MAC não. Nós temos nome de pai. É impressionante a quantidade de fontes oficiais e da imprensa, no caso, que falam desse grupo, né? Para além do grupo em si, o que isso revela, né? Que, como a Ana Rita falou, o governo militar, o período militar, ele contou com um consenso de boa parte da sociedade, né? A ideia é que havia um porão do regime militar, a ideia é que hoje a historiografia não questiona. Muita gente sabia o que estava acontecendo, apoiava um trabalho muito bom do colega nosso, né, sobre a Folha de São Paulo, a relação da Folha com o governo militar, né, muito além de apoio político, mas apoio mesmo estratégico, recursos financeiros, carroceria embaixada, etc. Né? Então, o regime ele tinha um consenso. Né? Nenhum regime se mantém por si próprio, como de novo ela falou, Ana Rita. Nenhum regime se mantém só com repressão ou só com propaganda. Ele tem que construir laços com a sociedade, ele tem que ter um consenso na sociedade. Então, isso é uma coisa muito incômoda, porque as memórias pós-ditadura é que todo mundo era contra a ditadura. A Globo, todo mundo, né, a novela da Globo, as minisséries, os filmes, né, todo mundo era contra. Como é que o OAB, na verdade, não foi bem assim. Né? A igreja apoiou, a OAB apoiou, né, a imprensa apoiou. Então, as memórias construídas no pós-ditadura silenciaram sobre esse consenso que havia da sociedade em relação ao regime. Só que os consensos, né, consenso não é unanimidade, está bem claro, né, e os consensos mudam. Então, no final dos anos 70, o consenso era outro, era pela democracia. E aí, mas só que havia resquícios de um consenso anterior, de grupos que continuavam defendendo a ditadura, porque achavam que era a forma de manter a ordem, defender a família, a moral, os costumes, combater o comunismo.
Então, esses jovens do MAC são, digamos, um resquício de um consenso que havia em torno do regime autoritário e que foi, ao longo dos anos 70, sendo espairado, sendo suavizado, embora continuasse a haver setores que continuavam a apoiar o regime a ponto de jovens praticarem atentados. Né? E aí também é um outro mito que a gente não só eu, mas vários colegas questionam, de ver o jovem como sendo naturalmente revolucionário, naturalmente, né, um jovem, né, que é de esquerda. Isso, pessoal, não tem fundamento nem empírico, nem teórico, nem prático. Basta ver o Brasil de hoje, né? Tem um bocado de jovem que apoia, né, um certo político aí e tal. Bom, então, esse grupo passou a praticar atentados. Né? Vou falar um pouquinho dos atentados para a gente, né, não perder a história em si. Pode passar, por favor. Então, teve atentados contra a banca de jornal, né? Eles começaram fazendo pichações anticomunistas, depois eles passaram a praticar atentados colocando bomba e coquetéis molotovs. Né? Então, foram colocadas bombas em banca de jornal, né? No caso, nas bancas da Praça da Parangaba e na banca da Praça da Igreja Redonda. Né? Por que eles colocaram bombas atacaram banca de jornal? Porque havia a questão da imprensa alternativa, o Mutirão, o Pasquim, que eram jornais tidos como comunistas, portanto, e eram vendidos nessas bancas. Né? Mas a questão não foi só essa imprensa alternativa, né? Como a historiografia algumas vezes ressalta. Eu percebi na pesquisa que havia um outro motivador mais importante para os atentados. Era a questão das revistas eróticas. Né? No começo dos anos 80, pessoal, houve uma onda, né, a que a gente chama de abertura pornográfica. Né? As pessoas elas buscaram ver filmes que o regime não permitia, porque havia uma censura moral, havia censura política, né? Mas havia também uma censura preocupada com músicas, com circo, divertimento, etc. E muitos filmes foram alvo de censura. Né? Revistas eróticas não tinham sexo explícito de jeito maneiro nos anos 70. Tá? Então, quando o regime começou a abrir, então houve um boom das pessoas buscando, né, ler o que não podiam, livros, filmes. Né? Então, nesse momento, você tinha, no Brasil, eu cheguei a catalogar 154 revistas eróticos. Eu não vou discutir, que eu não trabalho com estética, né? O que é erótico, o que é pornô. Né? Revistas, né, masculinas, vamos dizer assim. Com tiragens assim, enormes. Essa aqui é a revista Privé, de setembro de 70, ela chegou a ter uma tiragem de 160 mil exemplares mensais. É uma coisa assim, absurda em termos de imprensa hoje. Né? Essa revista ficou famosa porque ela foi censurada, né? Porque ela faz uma sátira ao 7 de setembro. Não sei se dá para ver quem está um pouquinho atrás. Mas é uma jovem, é uma modelo inglesa, na verdade, brasileira, que está desembainhando uma espada, referência, claro, ao grito do Ipiranga. E lá tem o nome da moça na matéria, né? Elvira do Ipiranga. Ela moraria aí no bairro de Ipiranga, em São Paulo, Elvira, o nome da moça. E aí uma matéria, claro, uma sátira, na matéria, há versos, né, ilustrando as forças da jovem, e lá no final a matéria é assinada por Pedro de Bragança, né? Referência, logicamente, ao imperador. Né? E claro que os militares ficaram furiosos, a revista foi censurada, recolhida das bancas, invadiram a editora, prenderam os editores. Né? Então, por isso os atentados às bancas nesse sentido, de forçar os jornaleiros a não vender essas revistas. Acontece que sexo dava dinheiro. Né? E aí, quando começou a haver atentados, as bancas não venderam mais o Mutirão, o Pasquim, né? Porque era um nicho, né? A esquerda que comprava esses jornais. Né? Aqui não. Então, eles continuaram vendendo, né? E aí teve bomba em cima de bomba. Então, é um tema muito diferente, né? A questão dos atentados, não apenas pelos jornais alternativos, mas também por uma questão moral, né? Dessas revistas tidas como eróticas. Que loucura. Aqui, um outro atentado do MAC foi contra a igreja do Montese, né? A igreja de Nazaré de Montese. A igreja católica apoiou o golpe de 64, ou alguns setores apoiaram o golpe de 64,
Depois, uma boa parte de bispos padres passaram a criticar o regime, vão denunciar o regime, as torturas, as mortes, né? E aí, nesse momento, o atentado ele é uma tática, um ataque à Igreja Católica como instituição, né? Porque a Igreja, nesse momento, tem uma grande importância no processo de abertura, né? Curiosamente, o padre dessa igreja era muito conservador, isso é mais curioso ainda, né? Eu era um italiano, me foge o nome dele agora. Eu tentei falar que ele está muito idoso, ele não lembra, mas, enfim, essa igreja, né, foi alvo de um molotov, né, chegou a incendiar a porta, mas o pessoal apagou e picharam lá na parede, né, fora padres comunistas, né. Então, o ataque eu vejo como a igreja como instituição, né, no momento que ela tem um papel no processo de abertura no país. Todos os alvos têm a ver com o processo de abertura, né? Banca de jornal, a igreja. Pode passar, por favor, querido. O outro alvo foi o DCE da UFC, né? Que fica aí na Praça da Bandeira, ali pertinho da Faculdade de Direito da UFC no centro, Fortaleza. É o DCE ainda hoje, inclusive, né? Acho que né? Ainda é o DCE. Era uma véspera da eleição, né? A segunda eleição após a abertura dos DCEs, né? Inclusive o candidato que ia ganhar, acabou ganhando, foi o Veveu, né? Arruda, que foi depois prefeito de Sobral, cheguei também a entrevistá-lo. Nesse momento, né, uma grande importância do movimento estudantil, né, dos centros acadêmicos, do DCE, da UFC, da UES, também, né, nesse contexto, o movimento estudantil ele ultrapassa o meio, digamos, estudantil. Ele está nas ruas ao lado de sindicatos, da igreja, né, políticos, né, em prol do processo de tornar o Brasil uma democracia, né? Então não surpreende que haja um atentado. Segundo as nossas fontes, a ideia do MAC era jogar a bomba dentro da sede do DCE. No momento que estavam os jovens reunidos, lá, os universitários, discutindo, né, a eleição no dia seguinte. Se de repente a bomba cai dentro da sala, talvez morressem pessoas, né? Por sorte, né, a bomba estourou antes e acabou danificando a porta do DCE e os carros que estavam estacionados, né? Até então, pessoal, a imprensa do Ceará, ela não noticiava esses atentados aqui no estado, tá? Uma boa nota, muito simplória, né? Alguém fez um ato de vandalismo à banca de jornal, alguém vandalizou a igreja, né? Aqui, pela primeira vez, os jornais começam a dar atenção que existe um grupo extremista agindo no estado, né? Então, é por isso que foi o Tribunal do Ceará falou, o Jornal do Povo falou também. Pode passar, por favor. O atentado talvez mais grave feito pelo MAC foi na Praça do Ferreira, né? 6h30 para 7 da noite, numa terça-feira à noite, né? O centro da Fortaleza era muito movimentado, né? O pessoal indo para casa, indo para as aulas noturnas, bares, cinema e tal. Então eles colocaram uma bomba, né, dentro de um cesto de lixo, acabou estourando a bomba, atacando um carro, a foto dá para ver, e a fachada do Armazéns Esplanadas, né, foi atingido, né. É um atentado que aconteceu no começo da noite, é diferente, geralmente os atentados aconteciam de madrugada, né, porque havia um discurso de não fazer vítimas. É claro que não há como saber se não tinha vítimas, né. Mas aqui não, foi feito à noite. Então, uma coisa que a gente percebeu na pesquisa é que houve uma radicalização das ações, né? Estavam impunes, né? E aí então, né, pichação, né, colocam um molotov, o DCE, a Praça do Ferreira. Então há uma radicalização das ações do MAC, né? Por que eles atacaram a Praça do Ferreira? Eu entendo por uma questão também moral comportamental. Nesse momento, o centro de Fortaleza ele já está no processo, digamos, ele não é de decadência, né? Mas os setores públicos estão abandonando o centro, né? O centro continua vivo ainda hoje, né? Na verdade, os poderes públicos estão abandonando o centro, e aí poluição visual, sonora, lixo e tal. E a Praça Ferreira era um local de encontro de homossexuais, de amantes e tal, né? Prostitutas, né? Então, o atentado eu vejo como uma questão moral, né, de atingir indivíduos, né, tidos por esse grupo, o MAC, como elementos que até afetam a ordem moral e os bons costumes, né. O MAC foi radicalizando, né, estou acabando,
E aí eles começaram, então, a pretender, né, agir em outros estados. Né? A ideia deles era agir em Recife. Por que Recife? Porque Recife, na época, pessoal, era uma cidade muito mais importante, era tida, né, como muito mais importante que Fortaleza. Né? Militar em Fortaleza é uma coisa. Militar em Recife, você tinha um status maior. Né? Então a ideia do MAC era passagem em Recife para ter atentados que tivessem repercussão, lógico, nacional. Né? E Recife, João Pessoa, está ali pertinho mais ou menos, né? Um dos envolvidos era estudante, era professor, na verdade, de um cursinho, né, em João Pessoa. Né? Então eles montaram em Recife uma estrutura, alugaram uma casa, eles buscavam sequestrar uma jovem, pensavam em colocar bomba num shopping, né? Mas a base deles era em João Pessoa. E aí eles acabaram caindo. Eram 3 jovens num Fusca. Nesse momento estava havendo muitos roubos de carros em João Pessoa e a polícia fazendo blitz constantes para prender ladrões de carro. Né? E aí uma placa, um Fusca, né? Um Fusquinha vem de Recife, placa de Recife, com 3 jovens universitários, foram parados numa blitz pela polícia paraibana. E aí a polícia, né, averigou o carro e encontrou com eles metralhadora, revólveres, granadas e máscaras de assalto. Então, a polícia vai prendê-los, na União de João Pessoa, né? A União vai prendê-los como ladrões de carros. Eles são presos, né, como indivíduos envolvidos na onda de roubo de carro, furto de carro que havia naquele momento em João Pessoa. Foram pressionados, certamente, para dizer o que é aquilo ali, como é que vocês estão com essas armas aqui, né? E aí eles acabam confessando que não são ladrões de carro, na verdade fazem parte de um grupo que tem agido em Fortaleza por razões políticas. Aí o processo foi aberto um inquérito pela Polícia Federal, né? Começou então a investigação e em 2 semanas todos foram presos. No caso, foram presos 7. Pode passar, por favor, querido. Que o jornal O Povo, né? No trabalho, a gente decidiu, junto com a Ana, na pesquisa, né, usar pseudônimos, tá, pessoal? Por isso que eu estou aqui, né, colocando o nome do pessoal com a tarja. Por quê? Porque esse pessoal ainda está vivo hoje e ocupam cargos de espaço de poder. Tá? Não vou dizer aqui, depois eu posso falar em off, né? O Mike estão gravando, inclusive. Né? Então, são indivíduos que têm espaço de poder. Eu sou professor, eu sou, né, estou casado, tenho uma filha pequena para criar, então não vou ser processado. Né? Mas os documentos estão lá, você vai atrás, é fácil saber quem é. Né? Em suma, eles são presos, né? E aí o governo Figueiredo explora ao máximo, porque havia uma pressão do governo Figueiredo para apurar os envolvidos. Né? Só que o governo Figueiredo não apurava, ficaram militares envolvidos, então ficaram impunes. Né? Mas aqui não, são jovens, são os meninos, aspas aí, né? Terroristas de direita, civis em Fortaleza. O governo usou o máximo, pessoal. O governo explora o máximo, a imprensa explora o máximo, e aí são um bando de loucos, né? São sem juízo, irresponsáveis, porque eles estão apoiando a ditadura. Ora, mas alguns anos antes, a própria imprensa também apoiava a ditadura. Né? Porque a memória construída agora era outra, o consenso era outro. O consenso é você defender a democracia e não mais o regime. Né? Então, eles acabaram sendo então presos, processados, depois eles conseguem habeas corpus, respondem o processo de liberdade, serão julgados em 82 e a justiça militar se considera incompetente para julgá-los. Isto é, ficaram também impunes. Né? Responderam civilmente você responde porque você pichou uma parede, quebrou uma porta, você paga a indenização, né? Mesmo que nada. Né? Em suma, né? É uma história, um tema merece ser lembrado, né? Os atentados ficaram impunes, né? E fica para nós essa lição de história, né? Mas esse entendimento, que nós temos que encarar nosso presente, nossos passados, e entender que é necessário punir indivíduos que atentem contra a ordem institucional. Né? E aí não há como falar do presente, nosso presente, né? Não deixar o que aconteceu, né, em 22 impune. Né? Não se pode deixar de forma nenhuma, é uma pedagogia, né, democrática. Né? A gente não pode, mais uma vez, deixar impune quem tramou contra a ordem democrática, quem tramou o golpe de Estado ou quem apoia a ditadura. Tá?
Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Pronto? Não estou vendo, falei pronto. Posso? Pessoal, boa noite. Muita satisfação, uma honra, um prazer estar aqui com vocês, né? Primeiramente, agradecer a construção desse evento, né? Participação nesse evento, o convite nas figuras do professor Samuel Mapô, do mestrado de História, Cultura e Espacialidades aqui da nossa UES, na figura também da professora Ana Rita Fonteles, apresentando aqui o Prof. História, o mestrado acadêmico da História UFC, e o professor Rita de Farias também, apresentando os IEFs, o mestrado em História da UFC, onde ele fez lá a dissertação, né? As questões que ele vem discutindo há muito tempo. É um prazerzão estar com vocês, agradeço demais em relação ao convite, à organização, e agradecer toda a plateia, né? Muita gente querida, muita gente que eu estou conhecendo agora, já é legal dialogar também, pessoas que eu conheci mais recentemente, pessoas que eu já conheci há quase 25 anos, 30 anos, 15, 17, desde essas discussões da graduação, do mestrado em 2000, da minha passagem aqui pelo Itaperi, quando eu fui substituto em 2002 a 2007, então queria representar todas essas pessoas aqui maravilhosamente e com bastante propriedade aqui na minha família, né? Está aqui a minha irmã, a Nívia, minha mãe, a Ione, a Manuel, meu irmão, e também o amigo da família aqui, o Seu Kili. Vocês estão muito bem representados, vocês veem que eu já trago, né, a tropa de elite, né, para representar vocês e ser plateia. Muito massa estar com todos vocês aqui, todas vocês, é um momento muito bacana de reencontros e principalmente de diálogos e de olhar para a nossa situação, né, e divulgar a história, politizar a história, lutar contra os demônios que rebaixam a humanidade, né, como diz o Chico Sainz, porque esse é o momento e a nossa arma principal é a educação, a história, existem as políticas, né, de discussões, mas a nossa política, basicamente, como profissionais, estudantes, né, é a história, né, a nossa matriz, né. Então, a gente está muito honrado de estar com vocês, construindo um espaço tão academicamente relevante e de divulgação científica, e como a Rita falou muito bem, né, o importante é passar adiante, né. Eu acho que o PDF, né, tem todas essas questões, todo mundo quer o livro físico, ele tem seu valor mesmo, né, até é importante motivar os mais jovens, né, a se dedicarem aos livros físicos, que inclusive muitos jovens leem livros físicos, adoram também, porque tem um efeito aí meio de também o livro físico ter seu charme, né, em relação ao mundo online, né, muita garotada, meninas e meninos, inclusive youtubers, viram YouTube, instagramers, né, eles adoram os livros físicos também, mas no geral o PDF é o que predomina e a gente tem que lidar com isso nos dois sentidos de valorizar o livro físico, o seu encanto, seu valor, né, e tudo mais, mas também, como a Rita falou com bastante propriedade, pegar o que o PDF tem de melhor, e o que ele tem de melhor é espalhar, né, espalhar, encher, lotar aí as redes sociais, os apps, o QR Code, porque só está mobilizando a sociedade inteira, né, o QR Code, o livro em si, né, uma pessoa vê que tem um livro, já causa efeitos e depois ela vai adentrando o conteúdo aos poucos e vai sendo muito importante esse diálogo. Então é bacana ter vocês aqui, ter essas produções e fazer parte disso. Da minha parte, em relação ao livro, né, sobre a ditadura no Ceará, esse balanço, né, eu venho falar com vocês, principalmente dissertação de mestrado, que eu defendi em 2002, pela UFC, como parte da primeira turma, assim como a Ana Rita Fonteles, onde a gente se conheceu lá e vem discutindo várias atividades, parcerias desde então. E quando ela falou da proposta editorial, né, dela, do Tiago e da Valderiza, a gente já pensou e perguntou, né, Rita, como é e tal, você lembra, né? Rita, é o Roberto Carlos, é o movimento estudantil. Aí ela, é sobre o Ceará, né, que a minha tese é sobre o Roberto Carlos e as memórias sobre ele. Que a gente pulou do movimento estudantil, da ditadura desse sentido, para a questão estética, né? Outras discussões da memória a partir da obra e figura do Roberto Carlos. E aí ela, não, é a ditadura do Ceará, então vamos guardar o rei para outra oportunidade. E aí está certo. Então, a gente volta ao que a gente escreveu em 2002. De lá para cá, né, a gente publicou o livro em 2008, né,
teve uma pequena adaptação lá, depois vários capítulos, artigos, né? Tem várias datas redondas, né, que servem para isso também, né? Teve os 45 anos do golpe, né, 50, né, de lá para cá, 55, agora 60 ano passado. Então, geralmente, tem que ter um burburinho, a gente é chamado para falar disso. Movimento estudantil no Brasil, né, já participou de coletâneas assim. Então, a gente teve que procurar algo novo também em relação a isso tudo, né, pegando o que já publicou, para fazer parte dessa importantíssima coletânea, com material inédito também, com novas questões, também pegando o que já foi, né? E aí a gente montou esse texto aqui, Itinerários da Luta, Movimento Estudantil Cearense e Ditadura, que rapidamente eu vou só apresentar a divisão, a estrutura dele, e já falando disso, né? O primeiro passo é pegar o que está lá na dissertação, mas entender que a dissertação está, de certa maneira, datada também, né? 2002, e a gente tem que lidar com esses outros aspectos, né, que já está há 23 anos, a gente já escreveu outras questões. E também, aí eu acho que é o principal do artigo, até o Ayrton está aqui, o outro Ayrton, né, que também foi contemporâneo nosso aqui, né, o Ayrton Sampaio, que foi nos orientando lá no PPGIL, né, 2020, né, 2019, antes da pandemia. O Ayrton defendeu em fevereiro, né, em março estourou a pandemia, 2020, foi a última defesa presencial lá, uma das últimas do PPGIL lá em Quixadá, onde ele fez, né? E aí a gente pegou, então, muito disso, né? Vamos somar o que a gente já tinha de fontes, de discussões, de teorização da ditadura no início dos anos 2000 e dialogar com autores e autoras mais jovens, né? Que é o caso do Ayrton em termos acadêmicos, né? Falando, né? Não de idade, em relação à situação de como a pesquisa do Ayrton dialoga com a minha, né? E acho que isso é importante para dar visibilidade a outros autores e autoras, né? Até cito logo na primeira página nisso, né? Esse texto tem dois movimentos: falar um balanço do que eu fiz na dissertação e como eu participei de várias bancas, orientei trabalhos, né? Dialoguei com pessoas de outras perspectivas da ditadura, tanto no PPGIL, né, que é o de Quixadá, História e Letras, como no Prof. História, da UFC, como no Acadêmico, da UFC, e também servir como essa costura, né, esse diálogo, para fazer um mapeamento de como o tema do movimento estudantil foi tratado em relação à ditadura. Já que eu falei do Ayrton Sampaio, né, ele é um dos últimos que eu vou citar aqui, mas já para não deixar de aproveitar o momento, né? O trabalho do Ayrton, por exemplo, a gente o orientou lá no PPGIL, é sobre o movimento estudantil na retomada, porque o movimento estudantil brasileiro, né, portanto o cearense, ficou 10 anos silenciado, principalmente pelo AI-5 e os decretos específicos, né, que atingiram as instituições públicas de ensino e tal, que é o famigerado decreto 477, que vem em fevereiro de 69, né, que persegue servidores, funcionários e professores, né, estudantes, em relação a ser um eco do AI-5 de dezembro de 68. Então, a ditadura procurou ter uma legislação específica para perseguir, né, a galera das escolas e das universidades. É o famigerado 477. Que o Rodrigo Pato, né, naquele livro fundamental, que é um dos maiores sobre o que é educação e ditadura, apesar dele pegar mais só as universidades, né, que é o Universidade de Regime Militar, né, Universidade de Ditadura Militar, uma pesquisa fabulosa que ele fez, e ele lá diz coisas como, ele pesquisou muito, o Pato é um dos maiores pesquisadores da ditadura, no sentido, inclusive, de objetividade, de fôlego, né? Ele foi nos Estados Unidos, pegar muita documentação sobre espionagem dos estudantes, do efeito do 477, que mandava lá para os Estados Unidos, SNI, tinha uma articulação, e ele chega a essa conclusão, que é impossível saber quantas pessoas foram perseguidas pelo 477. É impossível, em relação a serem expulsas das escolas, como da universidade. Não há capacidade analítica de fazer esse levantamento. Tão forte que foi o impacto do 477. E isso, com o AI-5, essas outras medidas persecutórias, né, o clima do Brasil a meu deixo, das torturas do Médici, né, esses 10 anos aí de 68 até 77, 78, é um período de, digamos assim, né, falecimento do movimento estudantil, de bastante tristeza, de muita falta de perspectiva dos jovens, né? Levando para a questão estética também, né? Você pode perceber que depois da Jovem Guarda, né? Lá em 65 até 68, né? Você não tem mais também, nem mesmo cultura pop jovem nesses anos, né? Você tem os Secos e Molhados, que aparece ali, que é um fenômeno super complexo, né? Podem ser, vocês chamaram de fenômeno jovem, infantil, né? Um negócio
que mistura várias coisas diferentes, mas que teve um encantamento juvenil ali passageiro e acabou, né? Assim, basicamente, porque os jovens universitários, ou aqueles que seriam do médio, né, o segundo grau na época, eram muito politizados, né? Tinham medo, estavam ouvindo Caetano, isso não é política industrial jovem, né? A juventude mesmo só volta no final dos anos 70, com a Blitz, né? Zdruba trouxe o trombone, né? Início dos anos 80. É tão grave essa questão do sufocamento da juventude brasileira que você não tem nem produtos de massa para adolescentes. A indústria cultural, nesse sentido, nem existe para esse público aí massivamente, né? Nesses anos 70 aí, meados e tal até. E aí o trabalho do Ayrton, né? A retomada do movimento estudantil no Ceará, tá? É o trabalho dele que a gente orientou lá. A partir de 77, vai até o início dos anos 80, com as primeiras grandes manifestações de rua que voltam a ocupar a cidade de Fortaleza. Tá? Esse é o debate que eu faço aí com o Ayrton, por exemplo, nessa discussão, que é uma das características do artigo, né? Que a minha dissertação é 62 até 69, 1962 a 1969. Então, como a questão editorial a Rita solicitou, né? Os autores, né, da proposta, né, os organizadores, né, me disseram que era mais interessante, né, pensar no geral, e eu tinha esse contato com outros pesquisadores e pesquisadoras, como é o caso do Ayrton, que é oriental, então vamos até 1980, falando desses outros trabalhos também, tá? Então, do meu especificamente nos anos 60, na minha dissertação, um resumo, né, do que a gente traz a partir dos entrevistados, entrevistadas, naquele período ali. O Ayrton tocou muito nessa questão da memória, né? Das fontes orais, então você retoma essas minhas perspectivas lá do final dos 90, início dos 2000, os entrevistados e entrevistadas passando a limpo, né? As experiências dele nos partidos comunistas que ocupavam muito espaço no movimento estudantil dos anos 60, né? A gente traz esse tipo de levantamento, você tinha 3 grandes correntes aqui, o PCdoB, a AP, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, a Ação Popular, e os trotskistas, né? Todos com bastante atuação, e aí na dissertação a gente tenta perceber o que é dos partidos, que são bandeiras específicas do movimento estudantil, que são bandeiras mais gerais do nacional-trabalhismo, que estavam sendo derrotadas pelo golpe, e o movimento estudantil, em muita grande perspectiva, é a última grande barreira à ditadura, foi o movimento estudantil que ocupou esse espaço, né, com os movimentos culturais também, os festivais, que acabam se articulando bastante, né, mas massivamente, tanto o movimento estudantil universitário como o movimento estudantil secundarista, que também é outro ponto positivo das pesquisas que eu vou trazer aqui, que é o caso também da do Ayrton, né, são bastante relevantes a serem estudados até nessas especificidades. De lá para cá, de 2000, já apareceram mais trabalhos, né, mas ainda falta bastante uma discussão sobre esse movimento secundarista, né, as suas questões de estratos sociais e tudo, porque se concentra muito no público do universitário, né, do que eles tinham mais visibilidade. Para vocês terem uma ideia, nos anos 60, pessoal, nessa discussão do papel da universidade em relação à sociedade brasileira, às cidades e os estados, né, nos jornais do Brasil todo, você tinha colunas dedicadas à universidade pública, né, que eram as principais, né, daquela época. Então, você tem, na questão da universidade, uma visibilidade muito grande, uma preocupação social muito grande, né? E aí é uma das questões que a gente provoca novas pesquisas, que eu vou já falar, que aconteceram também, sobre o movimento secundarista. Nesse debate também, eu não trouxe tanto para cá, no artigo, mas é relevante citar, que além das discussões das tendências políticas da época e as causas do nacional-trabalhismo que estavam sendo ainda regimentadas, né, viabilizadas pelo movimento estudantil na resistência à ditadura, como, por exemplo, também aos acordos McUSAID, a reforma universitária patrocinada pelos Estados Unidos, o combate ao imperialismo norte-americano, a defesa de verbas, a entrada de mais pessoas na universidade, né? Eles combinavam, né, os partidos, os grupos, essas demandas com as questões mais da luta contra a ditadura, percebiam que isso dava muita mobilização nesses anos de 64 até 68, especificamente, principalmente 67 e 68, que tem um movimento estudantil mais reorganizado, que consegue escapar das intervenções da extrema-direita, em 64. Os estudantes no Brasil inteiro se reorganizam mais em 67 e 68, como, por exemplo, em relação a essas bandeiras e como articulavam os desejos
ainda em aberto da sociedade, com o nacional-trabalhismo derrubado pela ditadura, que era representado pelo João Goulart, você tem, por exemplo, a figura dos excedentes. Porque nesse momento de 64 até 68, aí você não tem um vestibular eliminatório. Porque a sociedade brasileira mesmo, com o nacional-trabalhismo de 1945 até vésperas do golpe militar, existiam muitas tentativas de radicalização dos direitos sociais. E um deles era o acesso à universidade. Então, a universidade estava se abrindo lá com o João Goulart, mais vagas a cada ano, inclusive é um dos motivos da greve de 1/3, né, que é no governo João Goulart, onde fica muito evidente que não tem esse papo de populismo, de líderes de massas dominando os trabalhadores. Os trabalhadores e estudantes estavam no ascenso, não pelos governos, né, mas muito mais por eles mesmos, se articulando em relação aos governos, pressionando, inclusive, os governos trabalhistas, como o do João Goulart. E aí você tem isso da figura dos excedentes, que era justamente essa questão de que você não tinha vestibular eliminatório. Então, você tinha 50 vagas para medicina da UFC. Se 100 pessoas tirassem o perfil, digamos que fosse 5, toda essa sociedade era mobilizada pelos estudantes, os excedentes, os 50 que ficaram de fora, com os movimentos estudantis, os partidos. Aí você chamava padres, mães, políticos das cidades dessas pessoas, vereadores, para defender o direito de que todos que tivessem tirado o perfil entrassem. Esses são os excedentes. Então, todo ano eles mobilizavam ali na Praça da Bandeira, até a reitoria, passeatas, para fazerem com que essas pessoas entrassem. E elas entravam, tá? De 67 a 68, eles conseguiam. Quem vai derrotar esse movimento é o AI-5, é a violência pura. Porque na sociedade não estava tão evidente que isso era uma bandeira que, para nós, hoje pode parecer surreal, né? Absurda, ter vestibular eliminatório. Não, porque naquele momento do nacional-trabalhismo, os estudantes representavam, e os secundaristas iam muito acompanhando e conseguindo ser mobilizadores dessas bandeiras, porque a universidade poderia ser um outro projeto, né, de entrada, de diálogo com a sociedade. E, nesse sentido, também está aqui, está lá na dissertação, isso é importante frisar, a gente estuda a passeata dos bichos, né, que todo sábado, no primeiro semestre, né, primeiro sábado do semestre, quando começavam as aulas, a UFC liderava as outras faculdades, que principalmente eram estaduais e particulares isoladas, não tinha ainda o S. Então, o grosso era da UFC, que comandava, junto com o movimento secundarista também, que participavam, essa passeata dos bichos, que saía lá do Clube dos Estudantes Universitários, que é o CEU, na Avenida da Universidade, onde fica hoje o Departamento de História. Né, durante muito tempo, né, eu entrei lá na UFC em 94 e tinha o pertinho do céu. Tem a quadra do céu, né? E se perdeu na memória essa discussão, porque eu achava que o céu era do céu, que a Fortaleza, a terra da luz. Não, onde ficava lá o Clube dos Estudantes Universitários, pessoal, era o DCE, era restaurante, era auditório, era local onde eles treinavam artes marciais. E aí a ditadura vai destruir esse prédio, né, e vai separar uma coisa para cada lado, a partir de 1969 com o AI-5 também. Mas a passeata dos bichos que a gente estudou é essa representação simbólica, política de uma universidade para o povo, a serviço do povo. Claro que tinha muito elitismo, pouca gente entrava, o número era bem pequeno de estudantes, mas era um sonho, né? Existia uma utopia dessa abertura, e a passeata dos bichos tem muito essa relação. Porque todo ano, né, você ia lá do Clube dos Estudantes Universitários, na Avenida da Universidade, até a Praça do Ferreira, fazendo um verdadeiro carnaval. Todos os cursos, calouros, novatos, tinha rainha de cada curso, muita bebedeira, banda de música, né? E tudo isso representando também a politização desses jovens, né? Quando chega nas passeatas dos bichos de 1967, 1968, são centenas de cartazes contra a ditadura, porque eles vão usar essa proteção simbólica, né, da relação com a cidade, né? Até já me perguntaram quando é que começou essas passeatas e tudo, né? Eu fiz um rastreamento, já tinha desde o final do século XIX no Liceu. Porque existia um debate, né, dessa questão da educação para o povo, e também de você se amostrar, né, como a gente fala, né, essa questão de você ser um jovem, distinção. Então, tem vários sentidos ali, e com a ditadura ganhou um novo sentido de politizar contra a ditadura. Então, eles fizeram aqui no Ceará, Fortaleza, várias
menções mesmo, abaixo da ditadura, ditadura mata, 1º de abril, né? E aí vocês pode também perguntar como era em outros estados, se aqui foi reprimido ou não. Teve repressão à passeata dos bichos em outros estados. Isso era nacional também, tá? Esse tipo de desfile. Então, teve lugares onde não teve mais nenhuma depois de 64. Aqui ainda conseguiu ter a de 65, 67 e 68. 64 não teve em nenhum lugar do Brasil, não preciso explicar um pouco, né? Mas 65 já foi algo bem comedido, tentando fazer direitinho, e aí 67, 68 elas explodem. Isso também está no artigo e está nessas discussões. Sobre esses aspectos do movimento secundarista que estão aqui também no texto, tem a Thaís Colasso, que defendeu no MAIS, mestrado, e acho que ela defendeu também na UFSC, né, já, doutorado, a Colasso. Né? Ela fez uma dissertação de mestrado que eu tive na banca, né, com a professora Valéria, que orientou a Thaís, fantástica, que aí a Thaís é uma das primeiras, e até hoje, não sei até que pode com a Ayrton também, né, acho que não tem mais, né, sobre o movimento estudantil secundarista na ditadura, né, você e a Thaís. E a Thaís ainda tem um recorte de gênero, né, que ela discute as mulheres do Justiniano de Serpa. E aí se torna ainda mais relevante e problematizador. O que ela faz é a gente traz as pesquisas que ela dialogou, fontes também que a gente fez para outros debates de pesquisa que a gente teve que realizar nesses anos aí como professor, nos últimos tempos, né, acerca de apresentações, capítulos de livros sobre direitos humanos e ditadura. E um dos fatos principais que a Thaís traz lá e que é relevante para esse debate todo do movimento secundarista e o movimento estudantil contra a ditadura, aqui no Ceará, é a famosa revolta das saias, né, onde as meninas, em 1968, antes do Maio Francês, explodem aqui contra, eu não vou falar, né, a diretora da escola normal, que é acusada na época de mandar a polícia espionar as meninas e de entregar as meninas lá do Justiniano de Serpa, na época escola normal, como subversivas. Né? E aí essas meninas simplesmente tocam, graças a Deus, o terror nas ruas de Fortaleza, ajudando a construir manifestações com milhares de pessoas, que vai dar no máximo disso com a famosa também passeata dos 20 mil, no dia, acredito, 25 de junho de 1968, um dia antes dos 100 mil, né, no Rio, né, que é 26 de junho. Proporcionalmente, a nossa, né, é muito maior. Né? Hoje, botar 20 mil é difícil. Tu imagina em 68, Fortaleza tinha 600 mil habitantes, em 68. Então, você está falando de um número muito, muito, muito expressivo. Né? E esse movimento com essas meninas secundaristas, com esses meninos, com esses grupos comunistas, com essas defesas de bandeiras estudantis relevantes contra o imperialismo. E dentro do movimento aí da passeata dos 20 mil, é importante sempre destacar que foi um ascenso de 67 em diante, lutando por bebedouros, pelos excedentes, contra as reformas universitárias da ditadura, né? E aí os estudantes foram amalgando todo esse processo e se colocando mesmo como um porta-voz, né? Um tipo de espaço público para outros setores se manifestarem que não podiam. Na passada dos 20 mil você tem trabalhadores agrícolas, a Igreja Católica mais rebelde daquele instante, como o próprio Dom Delgado, que vai apoiar o movimento estudantil naquele momento, vai estar aqui nessa passeata dos 20 mil. Jornalistas vão estar também, né, nesse movimento da passeata dos 20 mil, operários. Então, e isso, obviamente, articulado com o que está acontecendo no Brasil todo, nesse instante que, como eu estava dizendo, né, o movimento estudantil, digamos assim, é a última barreira para o autoritarismo, para a turbulência da ditadura e seu projeto autoritário. Né? Eu entendo assim, né? Junto com os artistas, né? Mas em termos mesmo de movimentos de ruas sociais, né, os estudantes são a ponta de lança. Eu queria muito destacar, então, esse papel dos secundaristas e desse trabalho da Thaís Colasso, que é uma dissertação aqui do MAIS, né, para vocês procurarem e perceberem, né, que tem muita coisa para ser dita ainda, inclusive sobre essa revolta das saias, né, que também, assim, especificando, né, ela tem repercussão mundial, tá? Quando, né,
Porque isso é uma característica muito de 68, né? É incrível, né? Porque não tem internet, né? Tudo é muito precário e tal, mas é muito articulado, né? Quando o Edson Luiz é assassinado no Rio de Janeiro, 28 de março de 68, né? Todas as grandes cidades do Brasil param, praticamente imediatamente, né? Então essa revolta das saias foi comentada no Maio francês, no Chile, no México, nos movimentos no Tóquio, né? Que estavam acontecendo aí juvenis, né? De luta em todo aquele instante ali. Então, é bastante relevante trazer a revolta das saias e essa articulação com os movimentos aí que vão levar ao evento da passeata dos 20 mil. Então, eu estou chegando aqui no final, em relação ao decreto 77, né, o pós-AI-5, o recomeço do que não era mais o mesmo. E aí, mais uma vez, eu retomo bastante a perspectiva que está no trabalho do Ayrton, né? O outro Ayrton aqui, o Ayrton Sampaio, que lá está. E também o trabalho da Niédia, né, que foi defendido na UFC, com orientação do Frei Luiz Castro Neves, que foi meu orientador também, lá na dissertação de mestrado, onde a Niédia, por exemplo, vai meio que problematizar esse debate do movimento estudantil desses anos do Médici, né? Se teve ou não teve, como era, as resistências mais surdas, né? Ao que aconteceu aquilo. O próprio Egberto também, né? Na dissertação dele, discute também um pouco essa questão dos anos Médici, né? Como é que era o Figueiras Lima, em Fortaleza, nesses anos de silenciamento, se tinha alguma resistência passiva, possível ou não, né? E aí a gente tem sempre que isso, digamos assim, fazer essas nuances, né? Eu faço, assim, de uma maneira mais efetiva essa discussão de que o movimento estudantil está morto e enterrado aí em relação a 68 até 77, 78, mas como um movimento público, né, como voz relevante nas questões nacionais, de massa. Mas eu também posso estar errado em relação a isso, né? Só eu que estou discutindo isso e tal. E o mais importante de tudo é que tem que estudar onde é que estavam esses jovens nesse período. Independente de ter ou não movimento estudantil massivo, isso aí também, né? E a Niégia fez isso no trabalho dela, estudando como é que era o movimento estudantil na UFC nesses anos do Médici, aí, principalmente, no meados dos anos 70, e aí ela vai discutir táticas, né? Você pregar um cartaz, você fazer uma pichação, você tentar fazer falas no conselho universitário, né? Que inclusive são fontes muito mal exploradas até hoje, como é que era o cotidiano estudantil relatado, porque tem representantes estudantis desses conselhos estudantis da UFC, né? Nesses conselhos, né, de gerenciamento. Então, tem muita coisa para ser dita do movimento estudantil, tanto desse ápice de 64 até 68, como principalmente desse período de silenciamento e dessas questões relativas a como era esse cotidiano estudantil. E aí, por isso que a gente faz esse tópico aí final, né? O recomeço do que não era mais o mesmo. Não tem como deixar de citar aqui mais uma vez as questões levantadas pelo trabalho do Ayrton Sampaio, porque lá você vai ter duas direções, e eu vou terminar com isso, bem relevantes. Quando você estuda como o movimento estudantil se reorganizou nesse período de 77 diante no Brasil e no Ceará, você está estudando duas questões. Como o movimento, esses jovens, lidam com esse silenciamento, como eles lidam com a mitologia dos anos 60, porque isso já está lá, essa ideia que a idade de ouro do movimento estudantil foram os anos 60, esses jovens de 17, 16, que querem reorganizar o movimento com a faca na cabeça, o Ayrton explicou isso muito bem, não havia garantia nenhuma que ia ter abertura em 77, pelo contrário, eles têm mais medo do que esperança, é meio na marra mesmo, tudo que eles estão fazendo. As mulheres pela anistia também é a mesma coisa, é muito tenso isso tudo, por isso que eles se ajudam, inclusive, eu toco isso no texto também, o movimento estudantil vai ter um apoio muito grande no movimento feminino pela anistia, que é o primeiro grande movimento a conseguir ser um guarda-chuva dos outros, né, o movimento das mulheres. E aí tem essa primeira questão de que esses jovens, eles têm que lidar com a memória dos anos 60 e com essa falta de esperança e com as próprias características da sua época. E uma das saídas vai ser essa, né? Recuperar aquela memória para dizer que ainda está vivo o movimento, que ele nunca vai ser derrotado, a UNE, somos nós, e aquelas mitologias vão ser mobilizadas para criar novos rumos. E um dos símbolos mais importantes disso é o ano de 1980, quando o movimento estudantil secundarista se reúne em seus primeiros grandes congressos, depois daquele período mais brabo aí, né, dos anos 70, e decide criar o Ano Edson Luiz.
né, para referenciar o grande mártir da ditadura de 68, que foi assassinado no calabouço no dia 28 de março de 68 e que detonou uma série de mobilizações naquele ano pelo Brasil todo. E concluindo mesmo, né, nessa segunda dimensão deles fazerem suas próprias lutas, é muito invocado. Eu conversei muito isso com a Ayrton, né? O Ayrton, aqui o nosso orientando, né? Porque para mim é tão bonito e importante o que eles fazem, quanto dos anos 60. Inclusive, até tenho uma simpatia muito grande por eles dos anos 70 e início dos 80. Porque eles vão para as grandes manifestações dos anos 80, tem uma frase do professor da UES, da filosofia, o Emiliano, que é um dos organizadores, Emiliano Queiroz, né? Que é um dos organizadores lá, né? Que era tanta polícia que ele nunca tinha visto na vida dele. Eles estavam fazendo a primeira manifestação ali na 13 de maio, né? Por ali e tal. E aí era tanta polícia que parecia o Vietnã, o cara fala, entendeu? Que a primeira manifestação podia ter morrido todo mundo, podia ter sido trucidado, e eles estavam lá bancando, né? E outra situação desse tipo de retomada, por exemplo, também são as greves da Unifor. Quando você pesquisa que a Unifor entrou em greve, não uma, mas algumas vezes, você fica de queixo caído, né? A Unifor, os estudantes da Unifor parou a Fortaleza, porque as mensalidades não podiam ser pagas, porque eram abusivas. E isso foi essencial para a retomada do movimento em relação a essas situações, e aí também a questão da passagem, né? de ônibus também, o direito a meio estudantil, que já era uma bandeira antiga já do movimento, as próprias questões também de quais são as entidades representativas, né? Começam a quebrar pau também entre eles, o que é que deve ser a entidade principal ou não, né? Nesse momento, eles querem retomar a entidade dos anos 60, que é o SESC, que foi a grande representação estudantil dos anos 60 dos secundaristas, que inclusive tinha um movimento inclusive no interior do estado, nos anos 60, que o Mário Albuquerque foi o grande presidente em 68 do SESC, e aí não dá certo, né? Eles não conseguem, esses mais jovens, eles querem retomar a entidade antiga, mas aí é uma outra história, como eu termino aqui dizendo na última frase, né? Porque era um outro movimento, era um outro jovem, eram outras questões, mas que, naquele instante, espero que Oxalá para sempre, não se furtavam de debater as questões do país, do jeito deles e com as suas novas entidades, mesmo nessas contradições de querer retomar o passado e fazendo algo tão bonito quanto isso daí. Então, essa é a minha contribuição para o capítulo. Obrigado, Ana Rita, e obrigado por me escutarem. Boa noite.